Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no Facebook. Olha, muito obrigado a você que está nos assistindo. Se eu puder te pedir uma coisa, eu quero que você compartilhe quanto mais pessoas possível esse vídeo, para a gente poder chegar em todos os lugares possíveis, que a informação hoje é boa, é de qualidade. Para você que está nos assistindo através do Facebook, estamos ao vivo. Para você que está assistindo através do YouTube, nós também upamos aqui o programa e você pode também assistir através do YouTube do Atos Guerra, que sou eu. E hoje eu estou recebendo uma amiga, uma querida, a Ana Glaucia Lima, ela que é psicóloga. E da semana passada eu tinha conversado, foi essa semana, viu, Ana? Eu tinha conversado com o Jefferson, a gente falou sobre essa questão de trazer um psicólogo para falar pra gente, porque nós estamos ficando tudo doido, viu? Tudo bem com você? Tudo bem, Atos. Obrigada pela oportunidade que você me proporciona para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento tão difícil que a gente está passando, né? Muito importante falar sobre isso, muito importante as pessoas terem acesso a isso, porque informação boa a gente tem que passar, né, Ana? É obrigação nossa, né? É isso aí. Então vamos começar já com o pé direito, Ana. Você quer que eu te chame de Ana, de doutora? Para mim, tanto faz. De Ana, por favor. Beleza. Você então vai compartilhando aí, meu filho. Deixa a sua pergunta aqui embaixo no nosso card, que a gente vai já ler as suas perguntas, tá bom? Época de pandemia é uma coisa inesperada e as pessoas estão tendo problemas psicológicos, né? Problemas mentais, na verdade. Afetou muito assim a pessoa ou a gente está exagerando? Como é que você vê essa questão, doutora? Não, afetou bastante, sim, viu, Atos? Tem até um estudo novo que saiu da pandemia do medo, que fala um pouquinho sobre as pessoas que já... Porque, assim, transtorno de ansiedade é um dos transtornos mais comuns e mais presentes na atualidade, na sociedade em geral, né? E para as pessoas que já têm por base algum transtorno de ansiedade, esse transtorno ele fica mais agudo, né? A gente fala que o paciente ele passa por uma agudização de sintomas, porque ele já tem de forma basal o transtorno de ansiedade. Esse é um ponto. Só que as pessoas que não têm nenhum diagnóstico, né, fechado de transtorno de ansiedade ou de outros transtornos, eles podem desenvolver em resposta ao ambiente externo. Então, o ambiente de isolamento, o ambiente de insegurança, a pandemia, o que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou então esse bombardeio de informações trágicas que a gente tem todos os dias, isso, a nossa psique pode responder de uma forma adaptada à situação, que é o quê? É a ansiedade, é o medo excessivo, é a instalação talvez de transtornos depressivos também. Então, a gente não está falando besteira, não. A gente está dizendo que as pessoas estão experimentando sintomas de ansiedade, depressão, desesperança de uma forma muito aguda hoje, sim. É uma questão muito delicada, na verdade, né? Porque nós já tínhamos pessoas que estavam com problemas, né, doutora? Isso aí também afeta quem já passava por tratamento ou não? Sim, com certeza. Quem já passava por tratamento já tinha uma situação um pouco mais delicada, né? Porque as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental é uma interação entre mundo interno, né, questões pessoais, e mundo externo. Então nós fazemos essa interação de uma tríade cognitiva, que dentro da terapia cognitiva que eu trabalho, que é como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu interpreto o mundo. Então, quando o mundo à minha volta está numa instabilidade terrível, o outro que eu não estou podendo ter uma relação saudável, né? Eu não estou podendo ter um contato saudável, e talvez aquela crença que eu tenha de mim mesma, que seja uma crença um pouco mais delicada, um pouco mais frágil, isso dá um boom, né? Acontece realmente um boom, e a gente pode passar aí por sintomas e por situações muito complicadas, sim, dentro de casa, onde quer que a gente esteja. Hoje o Facebook se tornou uma ferramenta muito importante, né, para trazer informação, né? Quando que eu devo procurar, buscar, fazer a busca na internet para eu saber se eu estou bem, se eu não estou, se tem alguma coisa errada comigo? Porque, na verdade, como eu disse com o Jefferson e também disse com a Gabi e o Alex na outra entrevista, os melhores amigos nossos tem que ser o médico, né, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, né? Porque a gente já não tá normal, né? A gente já não, eu, no meu caso, eu não sou normal. Isso aí você já sabe.
Não é o seu caso não, também não sou não. Não tem ninguém normal, não. Senão a gente não suportaria, talvez, esse mundo tão maluco, né? Sim. A gente tem que dar uma adaptada também. Brincadeiras à parte, eu penso que a gente tem que tomar muito, mas assim, extremamente cuidado com os Googles que a gente dá, né? Exatamente. Porque a gente tem, sei lá, um sintoma um pouco mais episódico, aleatório, e a gente vai lá e coloca assim: quem sente tal coisa tem o quê? Pronto. O Google te dá uma psicopatologia aí, você já acha que você tem aquilo, você interioriza, veste aquela psicopatologia e aí esses problemas começam a acontecer. Eu penso que a internet, o Facebook, o Google, a internet em si é um canal duplo, né? É uma via de mão dupla. Ela é extremamente importante quando ela dissemina informações relevantes e fundamentadas, mas ela é um perigo também, né? Porque muitas pessoas acabam dando aí colocando na internet coisas muito infundadas, né? Sim. Mas é interessante a gente sempre buscar links que tanto o Facebook ou outras plataformas de redes sociais eles disponibilizam que são cientificamente comprovados. Sim. Né? Então a gente buscar informações de OMS, ou informações da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, informações da Sociedade Brasileira de Psicologia, alguma coisa nesse sentido, eu acho que seria mais interessante para a gente poder se orientar. Isso em questões de transtornos e de situações que a gente está vivenciando. E tem outras pessoas também que acabam publicando temas e resumos e estudos muito bem fundamentados. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com experiências que são colocadas na internet, porque as pessoas colocam suas próprias experiências e as experiências pessoais acabam virando um padrão de comportamento. E não é assim que funciona. Cada pessoa tem uma experiência e cada pessoa funciona de uma maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse algo dúbio que tem, né, também na internet. Sim. Falando em OMS, tem muita gente brigando com a OMS nessa época de pandemia. O que é a OMS? Conta pra gente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela é uma organização científica com bases científicas, né? São cientistas que estudam, cientistas que fundamentam. Existe uma briga por N questões, né? Sim. Por N frentes aqui, por conta, principalmente que eu percebo hoje, por conta da questão mais de isolamento social, da questão econômica e tudo mais. Mas ela é uma organização onde cientistas estudam os fenômenos biológicos, fisiológicos, psíquicos e os fenômenos que acontecem na nossa sociedade, né? Então, ela é uma organização muito bem fundamentada. Obviamente, Atos, que uma sociedade ela não vive só de um pilar, né? Então, a gente precisa estudar um todo. Mas a OMS ela é essa organização, sim, bem fundamentada e cientificamente fundamentada. Se dá para confiar, então, nós temos que confiar, né, doutora? Porque do Google, às vezes, como você já disse, tem informações que não são realidade, né? E na verdade, se você vai procurar no Google, qualquer pessoa que vai procurar no Google e vai assim, porque assim, você procura no Google, vem a manchete. Se você pega a manchete sem filtro, isso é um problema. Mas se você pega a manchete, vai debulhar, vai tentar comparar com algumas outras informações, você já descobre rapidamente se aquilo é fake news ou não. Sem dúvida. Entende? O que é o problema hoje que eu percebo em vários aspectos da sociedade? É o imediatismo. Então, como, sei lá, fazer um bolo de chocolate. Eu coloco lá, o Google vai me dar a primeira receita, aquela receita que eu quero fazer, porque eu quero fazer logo, quero comer logo, porque tudo muito rápido. Uhum. Então, eu penso que a gente precisa dar uma verificada nas informações que chegam até nós. E conforme a gente vai dando uma verificada, a gente vai observando, vai comparando informações, vai comparando manchetes, vai comparando jornais, a gente consegue aí esmiuçar um pouquinho. É claro que algumas coisas vão passando despercebido, mas a gente consegue esmiuçar. Então, um combate para que nós não sejamos engolidos por tanta fake news ou por tanta tragédia é você se aprofundar na notícia. Quem falou, de onde falou, baseado no quê, fundamentado no quê. Porque eu recebi um vídeo no WhatsApp que falou isso, mas de onde veio esse vídeo, sabe? Então a gente está sendo, não sei, na minha percepção leiga também, a gente está sendo bombardeado, sabe, Atos, por muitas informações. A gente está consumindo de uma forma extremamente consumista informações muito trágicas e muito irrelevantes até.
E responsável é quem faz uma notícia falsa, né, doutora? Porque ele tá trazendo pânico à toa na população, às vezes, né? Olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, sobre pessoas que investem tempo para formular uma notícia falsa. Isso aí é uma questão de saúde mental, né? A saúde mental de uma pessoa que faz isso, ela está comprometida. Né? Uma pessoa que ela investe tempo em disseminar algum tipo de pânico ou disseminar algo ruim de alguma personalidade, enfim, é uma pessoa que tem a saúde mental comprometida, existe talvez uma perversão, alguma coisa por trás nesse intuito. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eu nunca vi tanta disseminação de informação hoje. Eu digo para os meus pacientes e para os meus amigos, a gente não pode ficar alheio à informação. De jeito nenhum. Precisamos nos informar. Só que, por exemplo, nesse momento de pandemia e de... Menino, cada vez que você abre um canal de notícias, os números de mortes estão aumentando, não é verdade? É verdade. Então, eu acho que é interessante a gente verificar uma vez ao dia algumas notícias. E não ficar stalkeando loucamente as notícias, porque nós vamos sendo consumidos por isso. Nós vamos alimentando a nossa mente, a nossa psique, somente com esse tipo de informação. A gente acaba ficando contaminado de uma outra forma também, sabe? Eu acredito muito no que você falou. Tem hora que você tem que parar um pouco e refletir. Eu sou dessa opinião. A gente tem que refletir um pouco sobre a situação que está acontecendo no mundo e sobre a situação que está acontecendo no nosso país, né? Temos dados diferentes, né? A gente não é igual à Europa, a gente não é igual à América, a gente não é igual à Ásia. Nós somos a América do Sul, né? O Brasil. Nós temos que realmente ter esse foco, né? Porque senão você começa a comparar muita coisa e entra em opiniões, e aí o pessoal começa a brigar à toa. É uma briga à toa também. O pessoal tá nervoso, né, doutor? O que está acontecendo? O pessoal tá ficando nervoso nessa vida? É o boleto que está vencendo? O que está acontecendo? Pois é, a nossa emoção, ela é direcionada de uma forma multifatorial, né? A gente não fica brava por uma coisa só, né? Então existe todo um complexo holístico para que a gente acaba respondendo às situações. Eu acredito sim que economicamente a gente está vivendo um momento muito tenso, muito assim, mas extremamente complicado, a gente tem visto isso, e é questão de sobrevivência, né, Atos? Então, quando a gente mexe nessa questão humana de sobrevivência, nós temos uma resposta selvagem, né? Nós somos animais, né? Nós precisamos sobreviver. Então, uma questão de sobrevivência, o ser humano acaba tendo algumas respostas assim. Só que não é só essa questão, é o ego que fala um pouco alto também, porque existem pessoas que apoiam, determinada pessoa, existem pessoas que não apoiam. Isso nas eleições, Atos, se a gente for lembrar de eleições, isso já foi um problema. Foi. Né? Já houve uma grande quebra de relações humanas nas eleições. Mas parece que tá voltando isso, não tá? Tá voltando. E assim, acaba que um começa a alfinetar o outro, né? Por conta de alguns posicionamentos do governo e tudo mais. Então, o fato existem muitos problemas abertos e hoje as pessoas elas tentam resolver problemas complexos de formas muito simples. Põe isso, tira isso, faz isso, sabe assim? É muito fácil, né? Quando eu tenho muitas formas de resolver o seu problema, o meu fica mais difícil, mas o seu problema eu tenho facilidade de resolver. E além disso, as pessoas elas estão precisando se expor, elas estão precisando falar, elas estão precisando até falar dos seus sentimentos, de se colocar de alguma maneira. Você percebe no Facebook, em redes sociais, as pessoas colocando assim, olha, não sou de falar, né? Não sou de expor minha opinião, mas... Eu já sou o contrário, eu já sou de dar opinião o dia inteiro. As pessoas precisam falar. E eu acho assim, nós precisamos de fato falar, mas nós precisamos falar, nos colocar e não sermos agressivos com o outro, né? Nós Sem precisamos dúvida. agregar conhecimento, colocar a nossa opinião, que pode ser totalmente o contrário da sua, mas a forma como eu coloco é de uma maneira bastante assertiva. Só que nesse momento, onde nós estamos passando necessidade financeira, onde nós estamos num campo minado de desconhecido, um medo do amanhã terrível, uma insegurança terrível, é difícil a gente ter um pouco de estrutura mental e emocional, né, para a gente poder se colocar. Então a gente precisa começar a olhar
como que nós estamos emocionalmente, quais são os nossos sentimentos, o que tem chegado até mim, como eu tenho sentido tudo isso, identificar as nossas emoções, para que nós possamos reagir às nossas emoções de uma forma um pouquinho mais regulada. Não estou dizendo para as pessoas não terem raiva, não entrarem em desespero. Esses sentimentos são extremamente adaptados à situação que nós estamos vivendo. Mas a forma como nós externalizamos esses sentimentos pode criar um outro problema, né? Olha, tem situações que realmente no Facebook hoje em dia a gente vê que os extremistas voltaram, né? E eu acho que nada que é extremo é saudável para ninguém. É a minha opinião, doutora, não sei a sua. Mas quando você é extremo, você vira uma pessoa insuportável, porque você acha que só a sua opinião que vale, é só o seu ponto de vista que está certo, e a gente não tem a certeza de nada, na verdade, né? A gente tem que aprender muito nessa vida, né, doutor? Eu sempre costumo convidar os meus pacientes e meus amigos para irem para a praia. Ir para a praia é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ficar no equilíbrio das coisas, né? Sim. Vamos ouvir o outro, tirar... Porque assim, eu posso ter uma opinião A e você uma opinião B. Na nossa conversa, eu acabo tendo uma opinião B e tá tudo certo, não tem problema eu mudar de opinião, não existe problema nenhum nisso. Mas pode ser que eu fique com a minha opinião, pode ser que a gente forme uma terceira opinião. Então, assim, a gente conseguir ter essa flexibilidade de comunicação é extremamente importante quando está todo mundo... Imagina, as pessoas estão brigando por alguns lados aí, né? Eu defendo o meu lado, você defende o seu, mas está todo mundo no mesmo barco. Tá. Tá todo mundo na mesma situação. Todo mundo ferrado. Obviamente, dentro das suas, né, particularidades, mas tá todo mundo dentro de uma situação imprevisível, insegura, desconhecida e amedrontadora. E é verdade, tá todo mundo no mesmo barco, ferrado e muito bem ferrado, porque na verdade ninguém se preocupa com a situação, com a gestão financeira da sua vida. Então, chega um extremo desse de ficar 2 meses em casa, igual nós já estamos se encaminhando, realmente a gente não tem nem o trocado para se garantir, né? Para garantir o aluguel, para garantir nada, né? Isso aí, você falou uma coisa que eu pessoalmente e na minha família a gente tem pensado muito, porque é algo... Eu tenho um irmão lá, que ele mora nos Estados Unidos. Ele é músico lá, o Glauco, que ele veio fazer o Música e Sociedade aqui em Marília. E lá nos Estados Unidos não tem essa segurança de... igual a gente tem aqui de emprego de carteira assinada, essas coisas, nada. Eles têm uma outra percepção financeira, né? Certo. Eles precisam fazer suas previdências privadas e tudo mais. E eles sempre falam isso pra gente, que a gente precisa pensar na possibilidade de 6 meses ficar parado. O que você vai fazer? Você tá 6 meses parado, você quebra uma perna nos Estados Unidos, como você faz? Ele toca piano, Deus me livre, ele quebra um braço, o que ele faz? Não, mas não vamos morar ele uma hora dessa, que já tá feia a coisa. Não, vai quebrar nada não, filho. Fica tranquilo. Isso aqui é uma hipótese, nada a ver. Então ele precisa ter essa gestão, né? E isso é cultural também, né? É uma Sim. questão cultural. Mas é interessante que é uma das coisas que nós podemos repensar nesse momento de sofrimento que a gente está vivenciando, né? Exatamente, pessoal. Eu quero agora pedir para você que está nos assistindo, você que está dando essa oportunidade para nós entrarmos aí na sua casa, você que está em quarentena, aí todo firme e forte, meu filho, continua firme, porque não está nem no começo dessa curva. É uma curva muito grande, né, doutora? Eu pedi pro pessoal compartilhar. Se você está gostando, compartilhe mesmo, de verdade, a gente vai ficar muito feliz. E segura a curva. Como é que segura a curva, doutora? Pois é o que os estudos dos cientistas dizem pra gente, achatar a curva é o isolamento social. É o único jeito. É o único jeito e... É o que cientificamente a gente tem hoje de dados. E entenda, né? Eu acredito bastante no isolamento social. Eu acho que alguns números até de Marília estão bem seguros por conta disso. Mas eu acredito também na flexibilidade. Eu acredito que pessoas podem. Eu, Ana, estou em isolamento social, trabalho de casa, eu consigo fazer isso. Que bom, fico feliz pela minha situação. Mas eu também entendo pessoas que não conseguem. Então não é uma coisa extremamente radical. O grande problema que eu vejo, é que quando a gente começa a flexibilizar, algumas pessoas não entendem a flexibilização. As pessoas que podem ficar em casa vão falar, oba, vambora, vamos pro bar, entendeu? Vamos pro shopping, igual foi lá em Santa Catarina, vamos pro shopping. Exato, então flexibilizar, evoluir de isolamento social para distanciamento social precisa de muita consciência.
consciência das pessoas. Muita consciência. Esse é o perigo. É o perigo. A gente sabe que existem muitas pessoas que não têm consciência. Por isso que às vezes a regra ela vem verticalizada, porque as pessoas não têm muita consciência. Então, se existe algo que eu possa pedir aqui, é consciência das pessoas. Então, a gente que consegue, que pode ficar o máximo, porque eu digo para você que às vezes eu preciso sair, eu preciso ir em algum lugar, eu tenho o meu pai idoso em casa, enfim. Mas as pessoas que podem ficar o máximo em casa, que fiquem em casa para poder render as pessoas que não podem ficar. Amarra ele aí, hein? Amarra seu pai aí, viu? Porque é complicado, esse pessoal tem rodinha no pé, não é possível. Sabe por quê, Atos? Pensa, eles são idosos, aposentados, a maioria deles, estou falando na grande maioria, são idosos saudáveis, vamos falar dos idosos saudáveis, que o que eles fazem? Eles vão na farmácia, eles vão no mercado, eles vão conversar com alguém, eles vão no coreto ali, tem uns coretos aqui na cidade que o pessoal fica jogando baralho, é isso que eles fazem. Joga uma bocha. A única coisa que é sentido de vida dos idosos hoje, que é sair, ir na farmácia, se arruma para ir na farmácia, se arruma para ir no mercado, nós tiramos deles. Exato. Imagina, é muito difícil para o idoso também, que já tem uma percepção de mundo dentro da senilidade. É muito difícil você convencer, é muito difícil o idoso entender essa questão de isolamento social, é difícil o idoso entender que eu estou atendendo meus pacientes pela internet. Mas como assim você está atendendo pela internet? Você tá ficando doida, menina? Esse negócio não é de Deus, não? Esse negócio de internet aí é pra comer, é pra passar no cabelo. O que é isso aí? Exatamente, sabe? Então, eu vi vários memes das pessoas. Seu fulano de tal vai pra casa, onde já se viu, o povo não sei aonde. Mas vamos se colocar um pouquinho no lugar deles. Imagina que a vida deles é acordar, né, se alimentar e tudo mais, e fazer alguma coisa na rua, e ir no banco, e fazer isso, e a gente tirou isso deles. Então a gente tem que ter um pouco de paciência para conscientizá-los também. Um pouquinho mais de paciência, nunca é demais, viu? Anda uma milha, anda mais uma milha, mais uma milha. Vamos, você, o comerciante está aberto, comprar máscara também para dar pro povo, porque o povo tá precisando de máscara, viu? Tem gente que não tem mesmo condição de ter máscara, e não adianta brigar com a pessoa, né? Exatamente, com certeza. Tem supermercados gigantes aqui na cidade que tem dinheiro para comprar máscara e doar, viu? Olha a dica aí, hein? Fica a dica aí, né? Fica a dica, né, Atos? Vamos colocar em prática aquilo que a gente fala nas redes sociais, né? Exatamente. Quando você for me criticar, pelo menos me ofereça o outro lado para eu poder entender a sua crítica, né? Não adianta só ficar brigando, né? Doutora, me diz uma coisa. Agora a curiosidade que bateu, e o pessoal vai deixando os comentários aí embaixo que você quer saber da doutora, porque hoje vai ser mais curto o programa, hein? Não pode passar de uma hora e meia, não pode passar. Aqui na internet tem tempo. Tem nada. Você, doutora psicóloga, tem psicólogo ou é assim, você vai se tratando aí do jeito que dá? Como é que é? Vai fazendo a autoterapia? Vai se virando porque tá na crise, né? Pois é. Não, eu acredito que a terapia é para todos, independente da profissão, né? Psicólogos, psiquiatras, médicos. O médico precisa de médico? Precisa. Com certeza. Né? Porque muitas vezes o nosso olhar fica muito parcial. O falar, Atos, já é organizador, né? Quando a gente fala dos nossos problemas, das nossas emoções, já organiza de alguma forma. Agora, imagina falar para um profissional que consegue nortear aquela sua fala. Então, não, psicólogo também precisa de psicólogo. Precisem muito, né? Porque vocês precisam ter saúde mental também, né? Saúde mental é uma coisa muito crítica no nosso país, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que se acham autossuficientes, né? Em várias situações, não só profissionais, mas outros tipos de pessoas que não são profissionais da saúde, nem da saúde mental. E eu acho que a autossuficiência é uma distorção muito grande e um perigo muito grande, porque é como se nós estivéssemos numa areia movediça, sabe? E aí a gente vai afundando, quando você vê, você não consegue sair mais. Então, eu acredito que nós precisamos, antes de cuidar de alguém, a gente precisa nos olhar e cuidar da gente, né? Olha, tem uma amiga minha que falou aqui agora, doutora, que nós estamos concorrendo com o JQuest na live, aí fica difícil, hein? Não, isso aí, pelo amor de Deus. Aí a JQuest também, eu fazer 8 horas live também, né? Podia fazer um pouquinho mais tarde, né, pô?
Ajuda, né? Cantar, então, hein, Atos? Pega o violão aí, vamos fazer um sarau, porque já que é a música que vocês querem, né, e não é informação, a gente vai cantar também. Mas esse negócio que você falou dos idosos é verdade, eu não tinha parado para pensar, porque eu tava conversando esses dias com uma cliente nossa, a Patrícia, né, e ela falou, Atos, o pessoal sai de um lugar pro outro para comprar banana 30 centavos mais barato, anda a cidade inteira, né, realmente tem gente que faz isso, Marília, e muito. Né? Eu vou até, não sei nem se ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. Fala. O meu pai, quando ele aposentou, meu pai é bancário aposentado. E quando ele aposentou, ele entrou num, eu não sei dizer muito bem, mas numa situação de aposentadoria que ele não queria aposentar, mas ele precisou aposentar, ponto. Eu não sei dizer o que aconteceu de fato. E aí, ele ia no banco todos os dias, Atos, porque ele estava acostumado a ir no banco. Então ele ia lá no banco, ficava lá, conversava com um, conversava com o outro, ia no horário de trabalho dele, até ele conseguir entender e interiorizar a aposentadoria. Porque ele tinha esse costume. Então imagina, ele perdeu naquele momento o sentido de vida dele. Com certeza. O sentido de vida dele era trabalhar no banco, tanto que ele continuou um tempo indo ao banco. E a gente se questionava, mas o que ele está fazendo no banco, gente? Fazendo empréstimo, tá, sei lá, né? O que ele tá fazendo? Tá fazendo rombo no banco. tá fazendo hora extra lá, né? Às vezes tava trabalhando. Ele tava conversando. Então isso me faz pensar que muitas situações limitantes acabam tirando um pouco do sentido de vida da gente, né? As pessoas que têm muita dificuldade de fazer home office, as pessoas que acabam tendo dificuldade de se adaptar a uma nova rotina. É muito complicado isso pra gente que é jovem e que tem aí toda a tecnologia e consegue, sei lá, se reinventar de alguma forma. Imagina os idosos. Exatamente. Eu passei por isso, viu? Eu passei muito por isso, viu? Eu trabalhei durante anos em televisão, né? E eu tive que aprender, doutora, a trabalhar em casa. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil mesmo. É uma situação que você vai se reinventando mesmo, todo dia é um dia diferente, todo dia é um recomeço, porque você está acostumado a trabalhar com pessoas e de repente você trabalha só com você mesmo. Não tem com quem conversar, não tem com quem bater papo, é uma solidão imensa, mas só que com o tempo você vai aprendendo que essa situação é boa para você se conhecer também, é boa para você ver se você estava agindo certo com seus colegas de trabalho também. Né? Porque a gente acaba entrando no piloto automático. Eu vim de uma empresa, uma televisão, fui para outra televisão logo na sequência, então foi bem estressante, na verdade, né? Eu fiquei muito estressado esse tempo, porque televisão é tempo, e tempo é dinheiro, e a gente sabe como é que é, e tem muita cobrança, né? Por mais que a gente faça parte da produção das coisas. Parte comercial, então, nem se fala, as pessoas ficam malucas, né? Parte comercial realmente é a mais pesada. Então, esse tempo foi muito bom para mim. Hoje eu trabalho home office tranquilamente, né? E nessa pandemia, para mim, é o que eu falei para minha esposa. Eu falei, a pandemia para mim e nada é a mesma coisa, porque eu trabalho em casa do mesmo jeito e eu estou em casa do mesmo jeito. Perdi alguns clientes, porque a situação está crítica, mas quando eu voltar, eu tenho certeza que tudo vai melhorar, né? Sim, eu penso que nós precisamos olhar além do vale. Né? A gente vive, quando a gente está no vale, quando a gente está no fundo do poço, Atos, a gente só vê parede, a gente só vê poço, a gente só vê o fundo. Mas isso não quer dizer que não exista mais um horizonte. O horizonte existe. Nós estamos num momento muito difícil, extremamente difícil, mas esse momento ele vai passar e eu não digo que vai voltar a vida como era. Nós vamos montar e vamos estruturar uma nova vida, talvez tão boa quanto era a nossa vida antes da pandemia. Sem dúvida. Sabe? Então eu penso que não é. Muitas pessoas falam para mim, às vezes é um olhar muito romantizado, Ana. Mas não é um olhar romantizado de você conseguir oportunizar a crise, sabe? Quando você encara, você enfrenta a crise, olha bem para ela e fala, bom, filha, vamos lá, é você que eu tenho que encarar. Vamos encarar de frente, né? Você consegue oportunizá-la. Sim. Você consegue ouvir a crise, entender o que ela tem para te dizer, entendeu? O que ela precisa, ela está tentando te mostrar também. Isso é de uma inteligência emocional fora de série.
Então, eu penso que todos nós, se pudermos tirar, sei lá, 2, 3 minutinhos do nosso dia para parar, pensar, analisar tudo o que está acontecendo, pensar no que a gente fazia, no que a gente pode melhorar, nas propostas que a gente pode fazer para nós, para nossa família, eu penso que a gente consegue aí reestruturar o nosso cérebro, reestruturar a nossa visão de mundo, né? Porque existem coisas, Atos, que a gente não muda. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com um esquema cognitivo que é situação, pensamento, emoção e comportamento. Muitas das situações nós não mudamos, são situações extremamente rígidas, como uma pandemia, mas nós podemos mudar um pouco a perspectiva de olhar diante dessa situação. Eu posso olhar essa situação como um ponto final, e realmente, de fato, ser um ponto final. Eu posso olhar essa situação como um ponto e vírgula. Eu posso olhar a situação como diversas formas. Depende muito da minha estrutura emocional, do meu recurso interno, da forma como eu me vejo, eu me cuido, que eu consigo olhar a situação de vários ângulos, né? E aí a forma que eu olho essa situação, interiorizo essa situação, interpreto, eu vou ter emoções condizentes a isso e comportamentos condizentes a isso. Então, se eu entender tudo isso como um ponto final para minha vida, a minha emoção vai ser extremamente derrotista, o meu comportamento vai ser derrotista. Agora, se eu olho toda essa situação, encaro, vejo que é difícil pra caramba mesmo, mas e eu tenho uma condicional, mas que eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer, o que eu posso, sei lá, montar em casa para vender, o que eu posso fazer com tudo isso, talvez eu fique um pouquinho mais motivada e meu comportamento vai ser um pouco mais ativo na sociedade. Sair fora da caixinha, né, como dizem. Exatamente. Exatamente. Eu uso muito o tempo que você diz para pensar antes de dormir, isso é ruim para mim, viu? Porque eu demoro muito para dormir, eu fico pensando muito na vida nesse momento e não é certo, viu, gente? Se você faz igual eu, não vai pensar antes de dormir, não, porque você não vai dormir 2, 3 horas da manhã, acorda às 6, é duro, viu? Eu já passo por isso. Porque aí você fica ruminando, né? Eu acho que é legal você fazer isso quando você acorda, como se você fosse fazer um planejamento do seu dia. Gente, são 2 minutos, você demora stalkeando aquele artista na rede social, entende? São 2 minutinhos, 3 minutinhos que você organiza o seu dia, tanto na escrita, porque a escrita é muito terapêutica, né? Organizar, ou também você faz uma meditação, respira, coloca atenção na sua respiração, se focaliza no dia, no momento presente, pra gente enfrentar mais um dia, né? Organização da vida é o que eu falo, a gente se não se organizar na vida, a gente não vai se organizar em nada. Né? Olha, doutor, eu estou bem prendado nessa pandemia, né? Eu até pintei o meu apartamento, para você ter ideia. Uau. Porque são coisas que a gente para pensar. Vamos parar para pensar juntos. Vocês estão assistindo a gente, já compartilha, já deixa o curtir aí, agora tem um novo emoji no Facebook que é o força, deixa força pra gente aí também, que estamos precisando. A gente reclama tanto que não tem tempo, não é? A gente fala, nossa, eu não tenho tempo para minha filha, eu não tenho tempo para meu filho, eu não tenho tempo de arrumar minha casa, eu não tenho tempo de nada. Aí de repente você se vê com um tempo. Aí depois você percebe, com o passar dos tempos, né, dos dias, que o problema não é falta de tempo, o problema é falta de organização, porque se você quiser nessa loucura toda não fazer nada, você não faz nada também, não é? Você fica consumido pela procrastinação. Existem vários conceitos que a gente consegue trabalhar em momentos de pandemia, né? A procrastinação, a gestão do tempo. A gestão do tempo, ela é dividida no que é urgente, no que é importante e no que é circunstancial. E a gente precisa organizar tudo o que é importante para mim, o que é urgente e o que é circunstancial. Aquilo que eu faço aleatoriamente, aquilo que eu faço quando eu tenho mais uma sobrinha de tempo. O que acontece é que a maior parte do nosso investimento de tempo tem que ser nas coisas importantes. Só que existe um direcionamento desse investimento para o circunstancial. Quantas vezes você pegou o seu celular e começou a stalkear alguma coisa, Instagram, Facebook, e pega um artigo e daquilo vai para outra coisa, um vídeo, e aí você perde horas. Eu faço isso. E aí eu percebo que o circunstancial acaba virando muito importante para mim e acaba me desorganizando tudo na minha gestão do tempo. Então eu acredito que a gente precisa olhar o tempo dessa forma. E a procrastinação, quando a gente joga as coisas para frente e a gente empurra com a barriga, como a gente diz, né? A gente faz isso em 2 situações.
aquilo que a gente não acredita que a gente é capaz de fazer. Sei lá, preciso escrever um artigo, não me sinto capaz de escrever esse artigo, então eu deixo esse artigo lá pra frente. Ou aquilo que eu não gosto de fazer. Por isso que existem pessoas que falam na organização do dia, você começar com aquilo que você não gosta, porque aí você vai um check e pronto, e vai pra diversão, faz obrigação e depois vai pra diversão. Então é toda uma questão de reflexão do nosso tempo, do nosso dia, e que é muito peculiar, né? Eu não acredito muito nessas coisas de 7 passos, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar a dinâmica de cada um, mas existem conceitos que a gente precisa introduzir na nossa dinâmica familiar. E você acha que quando temos que começar a fazer isso, doutora? Do momento que você está vivo ou do momento que você já está no pé na cova, hein? Porque é difícil começar isso, é difícil, é fácil a gente falar aqui, mas é muito difícil, né? É lindo teorizar, né? É lindo teorizar. Eu acho que a gente tem que começar a hora que a gente tem um insight, a hora que a gente percebe, a gente precisa começar, não existe um tempo. Eu penso que quando você vendo essa live aqui, nossa, eu preciso organizar meu tempo, organize, é agora, o tempo é agora. A gente precisa fazer as mudanças agora. Eu preciso começar uma dieta, comece agora. Nossa, Ana, mas é sexta-feira, feriado, comece. Não me fala em dieta, doutora, não me fala em dieta. Eu também, tô terrível. Minha filha, eu só não como o cachorro porque ele anda, porque se tivesse morto eu já tinha comido ele também. Mas eu vou falar uma coisa, é uma coisa verdade que você falou, mas eu sou desse negócio da dieta, do regime, eu sou do contra, eu sempre começo quando não pode. Né? Mas quem fica brava é minha esposa, porque fala, você vai começar a dieta no Natal. Não é que a gente tem um limite que a gente pode chegar. Então, se a gente chegou no limite, independente de quando seja, a gente tem que parar e se organizar e refazer a coisa, porque senão, daqui a pouco nós estamos pesando 200 quilos e é fácil, viu? Porque comida boa não tem aqui na cidade, né? Quase não tem, né? Comida boa. Não tem, né? Mas eu acho que o momento de mudança é o agora, independente de quando. É quando você teve o insight da mudança, entende? Eu penso que essas questões de tempo, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer isso semana que vem, tudo, é uma questão muito circunstancial. Eu acredito que a gente precisa aproveitar o momento agora. Na verdade, Atos, essa questão de aproveitar o momento agora, ele vem em contraponto à ansiedade. A ansiedade, o que é a ansiedade? É a gente tentar pegar o futuro e trazer para cá. Meu Deus, o que vai acontecer daqui 2 meses? O que vai acontecer dia 11 de maio? O que vai acontecer? Não, nós precisamos viver o momento agora. Eu preciso saber o que está acontecendo neste momento. Nem no que passou e nem no futuro, mas neste momento. Então, se há alguma coisa para se fazer, tem que ser feito agora. Muita gente deixa para fazer o agora amanhã, né? Sempre está se organizando, sempre também tá pondo desculpas, porque é muito fácil pôr desculpas, né? Pôr empecilhos, mas tal coisa eu vou fazer porque tem tal coisa, mas não dá para fazer isso. É isso que eu falei. Dá, porque eu consegui pintar um apartamento, dar um retoquezinho, fazer algumas coisas que estavam pendentes. Pega esse período agora, tem até o dia 10, né? Pelo jeito, que depois vai flexibilizar, segundo dados aí da imprensa. Aproveita esses 10 dias que nós temos aí e faça alguma coisa que você sempre fala que não dá para fazer. Sempre. A gente sempre tem uma desculpa, né? E às vezes não dá para fazer porque eu não quero fazer, né? Tem sempre algo por trás. Pensa que nós somos um eterno iceberg. Tem sempre algo a mais daquela fala, daquele comportamento, daquele sentimento. Tem sempre alguma coisa que impulsiona aquilo. Então, se a gente quer também começar a trabalhar autoconhecimento, tenta entender o que está por trás do seu comportamento, o que está por trás da sua birra com aquela pessoa. Por que você tem tanta birra daquela pessoa? O que tem por trás disso? Tenta olhar sempre por trás do comportamento, por trás do pensamento, por que eu tive essa atitude, por que eu senti isso, que isso é o ponto-chave para iniciar o autoconhecimento. Eu acho que tem muita gente que tem birra de mim, porque eu falo na cara, sabe, doutor? Às vezes a gente fala demais, mas fala com a verdade, e às vezes a verdade dói, né? As pessoas hoje em dia não estão preparadas para ouvir coisas que não querem ouvir. Então a gente, não que eu seja o dono da verdade, lógico, a gente já falou isso desde o começo. Mas quando você tem uma opinião forte, assim, uma opinião que as pessoas não estão preparadas para ouvir, machuca, né? E as pessoas têm que retrair, né? Assim que funciona, a pessoa se blinda, né? Muitas pessoas que eu passei na minha vida aconteceu isso. E a gente tem necessidade,
Porque, assim, eu acredito muito na discussão, sabe, Atos? Eu sou muito a favor de uma boa discussão, mas a discussão é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Nós estamos falando sobre assuntos, né? A discussão, ela é isso, não é briga. Não discussão de Exatamente. briga. A discussão de eu colocar o meu ponto de vista e eu ter a humildade de ouvir o seu ponto de vista, de eu me oportunizar em pensar como você, em ceder o meu pensamento que eu posso estar errado ou não. Entende? Eu aprendi a discutir com meu irmão. Meu irmão, o Ivan, ele é cientista na NASA, que mora aqui em Pirassununga. E ele, né? Você acha que ele discute ou não? Imagina, cientista quase não tem razão, né? Pois é, e assim, ele tem muitos argumentos, ele é extremamente inteligente e ele tem uma humildade muito, muito bonita de você sentar com ele e conversar, sabe? Então a gente fica discutindo assuntos por horas e muitas coisas a gente discorda, mas muitas mesmo. E muitas coisas a gente concorda. E é uma delícia discutir com pessoas assim. Então ele me ensinou a sentar e falar, vamos lá, mas o que você pensa sobre isso? Uhum. Então é muito gostoso fazer isso. Só que se a gente olha ao nosso redor, na sociedade, não existe a discussão, existe a imposição. Você tem que pensar como eu, Atos. Se você não pensar como eu, você não presta. Exatamente, você é um cachorro largado, se você não pensar igual eu. E não é assim que funciona, mesmo porque eu não daria conta de casar comigo mesma. Ô, minha filha, eu tenho dó da minha esposa, viu? Eu tenho dó, viu? Ô, Brasil, hein? Não é? Muitas coisas do meu namorado nós discordamos. E olha que eu sou bem, assim, difícil. Eu vou e eu discuto e eu falo, eu argumento. E eu tenho dó dele. Qual que é a profissão dele? Conta pra nós. Ele é vendedor. Ah, então, ele é vendedor. Ele tem argumento, ele tem argumento. Então é uma boa conversa, hein? A gente podia filmar isso aí um dia. Imagina, a gente fala assim, amor, a gente precisa conversar. Ele fala, meu Deus, não vamos conversar. Ele vai perder todas, não tem jeito. Qual é que é o nome dele? Roberto. O Roberto já entra perdendo, é assim que funciona, cara. Já desiste logo no começo e deixa falar o outro lado. Eu sou desse jeito. Ele fala assim pra mim, você quer desabafar, né, Preta? Pode desabafar. Ele fala assim pra mim. Tá certo. Então, assim, eu acredito que a gente está com uma outra pessoa que pensa totalmente diferente. Por que as relações hoje não são duradouras, né? Porque muitas vezes eu quero estar com uma pessoa que pensa igual a mim, que seja como eu. Não existe, né? Não existe, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar bastante a tolerância, muita tolerância. Coisa que está faltando hoje, né, dentro desse isolamento, dentro dessa pandemia, dentro desse tormento todo, é a tolerância. Tolerar que o outro pensa assim, tolerar que o outro fez assim, tolerar que meu vizinho quer que abra o comércio. Eu não quero que abra o comércio, meu vizinho quer. E aí, eu preciso me colocar no lugar do meu vizinho para entender por que ele quer que abra. Ele precisa colocar no meu lugar para entender por que eu não quero que abra. Entende? Coisas simples. Coisas do dia a dia. Olha, igual você falou nesse ponto agora, você tem razão. Tem muitos casais que se separam em 6 meses de casamento porque realmente morar junto não é fácil, gente. Não é fácil. É outra pessoa diferente de você na sua casa. E aí? Como é que funciona? Não funciona. Pois é. Não, realmente, não existe uma solução simples para problemas complexos. Nunca esqueça disso. E às vezes o casamento é um problema complexo, né? O casamento é uma coisa de Deus, né? A gente tem que pensar assim também, porque é a oportunidade da gente conhecer outra pessoa, a oportunidade da gente viver do lado de outra pessoa e também passar por cima dos problemas juntos. Eu acho que isso que é o mais bonito, né? Não, cresce muito, você cresce muito como pessoa, né? Você cresce muito como ser humano, você conviver na mesma casa com uma pessoa que pensa completamente diferente de você em muitos aspectos, né? Uma coisa interessante que tem acontecido, que eu tenho visto em alguns estudos, o aumento da violência doméstica, né? Com a pandemia, com o isolamento e com as pessoas dentro de casa. Então a gente precisa ter um olhar também muito criterioso para tudo isso, porque as pessoas não estão acostumadas a conviver tanto tempo umas com as outras, né? Por isso que no Brasil não pode ter arma, doutora. Olha, é uma discussão boa essa, né? Se tiver arma, nego, vai começar o tiroteio, hein? É uma discussão boa essa, porque a gente precisa crescer muito, né, Atos? Assim, culturalmente, com certeza, na parte da educação e tudo mais. A violência doméstica já é um problema instalado no Brasil, principalmente a violência contra a mulher, feminicídio, todas essas coisas, e isso tem crescido muito dentro dessa situação, então. É um problema extremamente complexo, extremamente. Não existe, assim, faça isso que resolve o problema, senão já tinha resolvido, né?
Mas nós que... Mas tem que começar, né, doutora? Exato, nós que Tem temos que começar, né? Até quando? Nós que temos um pouco de entendimento, precisamos olhar tudo isso e começar a movimentar isso, sabe? Mesmo que isso não esteja acontecendo no nosso lar, mas esteja acontecendo no lar de pessoas próximas, a gente precisa estar atento para poder ajudar essas pessoas que estão sofrendo dessa maneira, né? Existe aí o Disque Denúncia, existe toda uma estrutura, mas a gente tem percebido que o isolamento tem aumentado, isso é um dado muito grave, que isso tem a ver com N situações que nem cabe aqui falar, acho que é um outro programa para falar sobre isso. A gente vai ter que marcar outro. Mas a intolerância, né? A intolerância... A gente vai ter que marcar um semanal, eu acho, viu? A gente vai ter que conversar semanalmente, viu? Eu adoro, né? Eu também gosto. Esse negócio da violência contra a mulher é uma coisa muito louca, né? Tem gente que vê a mulher apanhando do marido na rua e é capaz de não fazer nada hoje em dia. É uma coisa de louco. Aí a mesma pessoa vê um cachorro apanhando na rua, vai lá e protege o cachorro. Não tô protegendo nem o cachorro, nem a mulher. Eu acho que tem que proteger os dois. Tem que agir da mesma maneira, gente. Tem que ser você tem que ser uma pessoa só, de princípios de uma coisa só. Não adianta você ser duas pessoas. Diz um ditado antigo que fala que em briga de marido e mulher não se bota a colher, bota. né? Bota. E a gente acha que bota sim, né? É claro que assim, nós não podemos colocar o bedelho na vida de ninguém. Sim. Mas em questões de violência, seja ela em qual âmbito for... É um extremo, né? Precisamos nos posicionar, sim. E nós precisamos ter um olhar também para o agressor, sabe, Atos? Eu acho uma atitude extrema o que ele faz, mas ele só está explicitando algo dentro dele, entende? Sim. Então a gente precisa ter, talvez, não sei, de alguma forma, políticas públicas para poder também amparar esse cara de alguma forma, ou essa mulher, né? Porque a violência doméstica, a gente está falando de feminicídio, de violência contra a mulher. Mas existem violências de ambos os lados, dentro das suas proporções, mas existem. Então nós precisamos olhar para o agressor. Urgentemente, né? Porque também tem problema, né? O cara ou a mulher hoje em dia tem casais gays e tudo mais. A violência é do mesmo jeito, né? Ele tem problema. Muitos estudos falam, até em situações de bullying, muitos estudos falam que o agressor de bullying também ele foi uma vítima em algum momento e ele está reproduzindo esse comportamento totalmente deturpado, porque talvez ele interiorizou que é uma das formas dele de se expressar. Existem estudos sérios que falam sobre isso. Então nós precisamos sabe um novelo de lã? Achar o fio, né? Para poder resolver esses problemas, porque a gente pode até tirar a vítima do agressor, mas esse agressor ele vai continuar sendo agressor. Ele pode mudar de companheira ou de companheiro e continuar agressor da mesma maneira, né? Ele vai ter outra vítima. Eu vi um estudo, então, duro que eu não vou saber a fonte agora para te passar, mas eu vi um estudo fora do país que tinha as políticas públicas tanto para as vítimas e quanto para os agressores. Eles eram obrigados a participar de alguns... Eu acho que aqui no Brasil também tem alguma coisa nesse sentido. Mas eles eram obrigados a participar de oficinas e tudo mais. Tinha toda uma supervisão psicológica, psiquiátrica. E tinha outras multas e outras coisas que ele precisa fazer também. Mas tinha esse olhar também para ele, sabe? Para ele, para a estrutura familiar, para a família de origem. Tinha toda uma estrutura bem densa para tratar essa situação. Gente, a gente tem que começar a estruturar o país dessa maneira, viu? Nós temos muitos doentes aí que não aceitam que são doentes, hein? Tem gente que não aceita mesmo, que vai morrer doente e não sabe o que podia ter tratamento nessa vida. Né? Aí vai ser aquela coisa, né? O governo não faz nada e a gente também não faz nada e todo mundo vai largando e vira uma bola de neve, né, doutor? Pois é, até Deus me livre e guarde aconteça alguma coisa bem próxima de nós, né? Porque as pessoas só conseguem, isso eu vi em alguns relatos de familiar de pacientes que morreram com Covid. A pessoa falava assim, a gente só sabe o grau e a dificuldade dessa doença quando ela leva um familiar ou um parente nosso. E isso é uma pura realidade, gente. Só que a gente não precisa viver isso, né? Essa semana aprender com isso, né? Essa semana teve o caso do apresentador da Rede TV lá, o Siqueira, né? Que a gente gosta, porque ele gosta daquele jeitão dele na madeira lá. Ele pegou o Covid e hoje ele falou, ontem ele falou sobre isso. Falou, gente, você só sabe da coisa quando você tá passando pela coisa. Não adianta de fora você querer dar opinião, porque não é a mesma coisa, não é. Não é a mesma coisa. Agora, você não se cuidar e não cuidar do próximo, é muito egoísmo da sua parte, porque é o mínimo que você tem que fazer.
é lavar suas mãos, é usar máscara, é usar álcool em gel, não só para se proteger, mas para proteger o seu coleguinha aí, amigo. Não é fácil não é fácil não, né? O egoísmo tá muito grande, não tá? A pessoa só pensa em si hoje em dia. Com certeza, o egoísmo, individualismo, imediatismo, consumismo, de seja em qual âmbito for, todo esse olhar para o nosso próprio umbigo, né? O mundo, ele gira em torno de mim. Esse olhar, ele está muito presente hoje, e você percebe até na criação dos nossos filhos, o quanto que você percebe que as crianças também, elas estão vindo numa geração de que eu sou o reizinho da casa. Exatamente. Né? Que é também um outro assunto que a gente tem que começar a anotar, viu? Porque vai render esse negócio. E não é, gente, não é assim que funciona. Nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar nos olhos das outras pessoas, né? As coisas não funcionam, até mesmo em várias questões, não só dentro do imediatismo e do consumismo, mas assim, tudo que acontece de ruim acontece comigo. Nossa, eu sou uma vítima da sociedade. Não, gente, por favor. Sabe? Então, eu acredito que a gente precisa empatizar um pouco, abrir a janela da nossa alma, olhar para fora um pouco. Olha, é um gancho perfeito que eu vou usar para encerrar nossa entrevista hoje. Tá muito bacana hoje nossa conversa aqui hoje. Vai diretamente pro YouTube já agora na sequência. Lógico que a internet tem o delayzinho meu, tem o delayzinho de vocês. Eu tô trabalhando para resolver esse problema, pessoal. Vocês estão assistindo aí, às vezes dá uma travadinha, tal, é normal, tá? Eu encomendei uma placa de vídeo, nós vamos melhorar um pouquinho mais a qualidade, porque tá legal pra caramba, né, doutora? Conversar assim, sim. Não tem coisa melhor, hein? É leve, né, Atos? É leve. Não tem coisa melhor. E eu já te convido, já deixo o convite para ser semanal aqui. A gente escolhe um dia fixo para você, pra gente conversar sobre os temas, sobre as coisas. Eu acho que o pessoal vai gostar, né? O seu público também, porque eu sei que você é muito atuante nas redes sociais. Tá aqui embaixo do vídeo dela, por exemplo, o Instagram dela, que você pode ir lá, seguir ela no Instagram. No Facebook também é a mesma coisa. E a gente vai levando informação com qualidade, né, doutora? É isso aí, eu tô à disposição, tô super disposta a participar com você. Fico muito feliz da gente poder falar sobre assuntos tão relevantes, tão importantes, de uma forma tão tranquila e de uma forma assim que eu acredito que chega desde o doutor até aquele que tem o ensino fundamental, por exemplo, né? Então chega a todas as pessoas uma informação relevante, preciosa, importante para que nós possamos crescer enquanto ser humano, enquanto pais, enquanto cidadãos, e crescer dentro de um momento tão difícil que todo mundo está passando, né? Olha, tem que deixar aqui, já aproveita, pega o seu celular, porque você compartilhou, não compartilhou? Compartilhei. Vai na sua página no compartilhamento e vê lá se tem comentários lá, se tem curtidas. Aqui tem o José Guerra, meu primo, o Jair Pazian, a Ana Cláudia, é você, você também está assistindo, lógico. Tem mais aqui a Elaine Codonho, também é bem aparente. A Gabi e o Alex, que são da Atual Turismo, beijo para vocês. Minha esposa deixou um comentário aqui, a Thalita. O Eduardo Alves também assistiu. A Aralda Ramos Gonçalves. O Leandro. Wilson Gino. Gustavo Mesas. A Nancy Panes, minha tia lá de Dracena. O Kleber Carlos. O Wilfran. O Deri, meu amigo Deri, meu sogro, o Maurício Sgarbi está aqui assistindo, o Heleno Pilon e a Rosa Teixeira. Rosa, tô com saudade de você, hein, Rosa? Não é por causa da paçoca não, viu, minha filha? É saudade mesmo. A gente gosta de abraçar as pessoas. Eu sou o cara que gosta de abraçar as pessoas, né? A gente que é de verdade, a gente não tem pra que ter medo. E nessa época de coronavírus está sendo difícil pra gente que tem esse tipo de perfil conviver com as pessoas, né? A gente tem que se retrair, se guardar, porque a gente tem que proteger essas pessoas também, né? Deixa os seus abraços aí. Tem gente aí? Fala aí. Eu quero agradecer o pessoal que está assistindo aqui, quero agradecer os meus irmãos que estão assistindo, quero agradecer Paulo Nogueira, quero agradecer também Maria Cristina, e todo o pessoal que compartilhou também, teve pessoal que compartilhou a live.
Fico muito feliz, viu, Atos, de participar dessa live com você e da gente poder transmitir informação boa, precisa, atual para as pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e fica aí o convite da gente marcar um dia semanal para realmente botar o papo em dia, pode ser? Ótimo, pode ser. Então beleza. Estou disposta. Fechou. Agora é a hora de você mandar o beijo e abraço pro pessoal de casa aí, não pode esquecer, porque senão você vai apanhar. Pois é, então eu tenho que mandar um beijo pro meu pai, né? Porque eu falei dele, expus meu pai aqui. Mandar um beijo pro meu pai, mandar um beijo pra minha família, né? Na verdade, eu acho que o conhecimento, ele se constrói teoricamente a partir dos momentos que a gente estuda, né? Então, todas as minhas fontes de estudo, mas principalmente as relações mais próximas que eu tenho. Então, meu namorado, minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, eu cresço muito com os meus sobrinhos, com as minhas cunhadas, com os meus amigos, com os meus pacientes. Quero mandar um beijo para cada um deles, que são extensão de mim, sabe? Eu tive uma experiência, Atos, minha mãe faleceu em 2018, e a gente teve um ano bem difícil, minha mãe tinha Alzheimer, né? E nesse ano de 2018, ela teve várias intercorrências, várias internações, então diversas vezes eu ligava para os pacientes e desmarcava em cima da hora para poder ficar com ela no hospital e tal. E aí, quando ela faleceu, eu tive uma surpresa no velório, porque a maioria dos meus pacientes foram lá. Então, a relação que nós construímos nesse setting terapêutico é uma relação transcendental. Então, eu quero agradecer a todos os pacientes que, de alguma forma, me ajudam a me construir quem eu sou nesse momento. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui nos ouvindo, nos dando esse voto de confiança, né? E que possamos estar juntos, unidos, sempre de coração, pensamento e oração, e que possamos passar por isso juntos. Obrigada a você. Muito carinho por você, obrigada por abrir as portas assim das suas redes sociais, e que possamos estar juntos por aí. Tamo junto. Muito obrigado a você pela sua disponibilidade de estar aqui, e realmente nós estamos aqui, não é por acaso, então vamos ajudar um outro da mãozinha, né, e vamos junto, né, doutor? Exatamente, é isso aí. É isso aí, pessoal, muito obrigado mesmo. Você pode curtir a minha página aí no Facebook, você pode seguir a minha pessoa no Instagram, né? Não sou muito atuante no Instagram ainda, mas você, viu? Eu tenho essa meta, viu, doutora? De estar mais lá, viu? Opa! Eu vou conseguir um dia, eu vou conseguir. E tem o YouTube também, que esse programa já vai direto para lá, acabando aqui a live, nós estamos lá no YouTube, você pode só pesquisar lá Atos Guerra, que vai estar lá no meu canal, tá bom? A gente volta então numa outra oportunidade, sempre agradecendo a você, agradecendo aos nossos patrocinadores. Muito obrigado e até breve. Até mais. Assim ele aprende que quando a gente coloca o coração, o dom fica ainda maior. Por isso, o Sistema Dom Bosco cuida do talento do seu filho, no infantil, fundamental e ensino médio. Sistema de Ensino Dom Bosco. Quem tem dom, faz bem.